bem-vindos a mais um encontro com a palavra. É um encontro com o nosso Deus. Estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Estamos juntos com nossos amigos Daniel, Felipe. Estamos aqui para um bate-papo da palavra de Deus. Continuamos aí com a temporada que fala da missão de Deus, que é a minha missão. E hoje vamos estudar a lição 5, desculpas para evitar a missão. Mas antes de começar, vamos convidar o nosso Deus para estar conosco. Oremos. O Felipe pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Querido Deus, somos gratos por estarmos aqui estudando a Tua Palavra e pela oportunidade de propagá-la. Senhor, esteja conosco, que o Espírito nos toque, nos guie, nos conduza. Esteja com todos que estão assistindo, com nossos familiares queridos. Perdoa os nossos pecados e guia-nos para que possamos participar da Tua obra. Esses são os nossos pedidos, nossos agradecimentos, em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. Amém. E o verso relevante desse estudo, desta semana, está ali em Isaías 6:8, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, que nos diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nem todas as pessoas chamadas para a missão foram tão submissas quanto Abraão, não é verdade? Deus chamou Jonas. Jonas não só recusou a ir, mas correu na direção oposta. Os ninivitas eram conhecidos por sua maldade, crueldade e haviam atacado Israel e Judá. No entanto, Deus mesmo assim chamou Jonas a ir a Nínive e pregar contra sua grande maldade. Essas semanas nesse estudo iremos ver o que podemos aprender, com a atitude de Jonas, sobre as desculpas que podemos dar para não cumprir a missão. E vamos começar já aqui perguntando para os nossos amigos, para você, Daniel, nos dê um relato ali, o que está escrito em Naum, Reis, o que esses versos revelam sobre Nínive, essa cidade tão cruel, e por que Jonas fugiu e não quis ir pregar para os ninivitas, O que isso tem a ver uma coisa com a outra, estão relacionadas? Conta para nós, por favor. Nínive era uma cidade grande, Diziam que Nínive levava-se 3 dias a pé para percorrer a cidade inteira e os seus arredores, E Nínive era a capital do reino assírio. E os assírios eram conhecidos por assolarem e destruírem todas as nações que estavam à sua volta sem nenhuma dó. Eles simplesmente destruíam tudo que estava em torno deles. Eles eram violentos, eles eram nervosos, eles eram bravos, eles eram raivosos. E Deus chega e fala para Jonas: vai pregar em Nínive. E Jonas era um profeta do reino do norte de Israel, e o reino do norte de Israel já tinha sido muito assolado pelos assírios. E aí Jonas se vê numa situação, Eu não vou para lá, primeiro porque eu não gosto deles, segundo porque eu não quero que eles sejam salvos, e terceiro porque eu tô com medo de chegar lá, como a gente estava conversando em off aqui, E o Felipe falou pra gente: peraí, eles vão me mandar embora de lá, vão me escorraçar se não me matarem primeiro. Exatamente. Eu não. Eu tenho medo, eu tenho raiva, eu não quero, eu não vou. Essa é uma das grandes desculpas que nós usamos para evitar a missão e para evitar aquilo que Deus fala pra gente. Deus fala vá, e a gente fala assim, não vou. E Deus fala de novo vai, e eu falo assim, não vou, Deus, eu não vou. E aí a gente começa a ir contra a vontade de Deus para nós e também contra a vontade de Deus para os outros, porque a vontade de Deus é que nós vamos e preguemos as grandes novas da salvação. Com certeza. Então, Jonas, o que ele fez? Fugiu. Nós conhecemos a história de Jonas. Ele fugiu, pelo lado totalmente oposto que Deus havia mandado ele ir. Só que Deus é misericordioso e de todos os meios, até mesmo para nos buscar, Nesse momento aí em que Jonas estava fugindo, Deus permitiu uma tempestade, Nós sabemos o relato, que quando veio essa tempestade, Jonas viu que o culpado era ele, porque ele estava fugindo de Deus, fugindo da missão que Deus propôs a ele. E então, ele ao se jogar no mar, um grande peixe veio, Deus mandou que esse peixe o pegasse, e o salvasse daquela tempestade. E sabemos, que Jonas ali orou, Orou ao Senhor e pediu que o livrasse ali daquele momento, da barriga do peixe. E aí, Felipe, eu te pergunto, será que quando Jonas orou a Deus e ele foi perdoado, Deus o salvou, será que Jonas começou a entender a providência divina? E aí, mudou alguma coisa? Como é que foi isso? Certamente alguma coisa mudou, houve coisas que mudaram, houve coisas que não mudaram.
Então, Jonas, como o Daniel apontou, ele não queria ir para Nínive, então vou para o outro lado, né? Assim, agora essa, né? Tem que ir lá pregar para aquele pessoal que eu não gosto, que já fez mal para a gente, que ainda pode me agredir, me machucar, talvez me matar. Então, resolveu ir para o outro lado. Eu acredito que no fundo Jonas sabia que não estava fazendo certo, e até imagino que ele imaginava que não ia adiantar, né? Mas ele estava resoluto a não fazer, né? Acho que estava disposto até a morrer, né, para não fazer. E aí, quando fatalmente não tem outra saída a não ser arremessado no mar, né, porque a tempestade não ia passar, ele é comido pelo peixe. E eu acho que nesse momento, quando ele é arremessado no mar, ele falou assim, agora eu morro, né? E o peixe come e ele fica lá dentro, assim, ele fica pior, né? Então, o início ali da oração de Jonas, ele tem a percepção de que não dá para fugir de Deus. Né? Assim, porque ele falou assim, eu vou fazer o contrário, vai dar um rebuliço, eu sou lançado ao mar, eu morro e beleza, acabo com isso tudo. Mas não, ele se dá conta. Inclusive, uma vez, eu vi um pastor dizendo que o início da oração de Jonas, ele é até irônico, né? Porque ele diz, Senhor, né? A mensagem, que coisa, né? Eu estou aqui dentro de um peixe vivo, né? Não dava para ser pior. Então, esse é o momento que ele compreende que não tem como escapar, né? E que só resta fazer o quê? Orar. Então ele começa a falar com Deus, né, com uma certa revolta, e ele reconhece que não dá para escapar de Deus, né? Ele fala, me lembrei de ti. Então, quem está vendo em casa, ler o capítulo 2 de Jonas, muito interessante, né? Acho que vale a pena. Não é um capítulo longo e dá para ver essa oração, dá para ver esse reconhecimento da grandeza de Deus, né? Não tem como escapar, né? Eu estou tentando aqui fazer, mesmo que achando que eu escolhi a morte, talvez, mas não deu, né? Deus está indo atrás de Jonas, né? Então, essa questão da missão para Jonas, ela é muito importante, porque Deus não está desistindo de Jonas. Ele podia mandar outro, podia tocar a cidade de Nínive de outra forma, mas assim, não, é você mesmo, né? Então ele ora, e aí Deus ouve a oração e faz o peixe expelir Jonas, né? Que aí ele vai fazer. Então, nesse momento, Jonas está começando a se transformar, mas ainda não o suficiente. Ele entende que não escapa, ele pede para sair, ele sabe que saindo ele vai precisar ir para Nínive, porque não tem outra opção, mas ele ainda não está interessado, convicto, né, de que, né, no plano de salvação para Nínive. Ele está mais querendo que ela seja destruída. Então ele vai fazer por obrigação. Né? Interessante o que você falou, Felipe, que Deus não desiste da gente, né? Deus podia ter chamado um outro pregador. Mas eu acredito que o fato de ter insistido com Jonas para que mudasse o coração de Jonas em primeiro lugar, né? O seu pensamento em relação aos ninivitas, né? E assim, a gente não sabe quais são os sentimentos de Jonas, né? Isso não mudou o fato dele ter sido salvo, né, da barriga do peixe. Mas ainda, a gente sabe que no meio dos sentimentos de Jonas, né, em relação aos ninivitas, ele foi e pregou. E aí, Daniel, como o povo reagiu ao que Jonas havia pregado? Ele foi, né? A gente não... Qual foi ali o resultado da pregação de Jonas? Olha que coisa interessante. Um pouquinho antes disso, né, vamos falar como foi a pregação de Jonas. Claro. Eu falei agora há pouco que a cidade demorava 3 dias para ser percorrida, né? Jonas chegou lá de muita boa vontade. Em metade de um dia ele passou pela cidade inteirinha, que demorava 3, ele passou em metade de um dia, quase um dia completo. E chegou e falou assim, uma pregação bem legal. Olha, em 30 dias vocês vão morrer. Em 30 dias Deus vai destruir vocês. E cada lugar que ele passava ele falava isso. Em 30 dias Deus vai destruir a cidade. Essa foi a pregação de Jonas. Parece uma fácil, excelente vontade. Então talvez Jonas falasse assim, olha, em 30 dias eu quero que vocês morram. E por incrível que pareça, o Espírito Santo age como ele quer, aonde ele quer e da forma como ele quer. E o povo de Nínive acreditou nisso e falou assim, nós não somos bons, vamos nos arrepender a Deus e vamos mudar as nossas atitudes. E essa mensagem chegou ao rei de Nínive, e Nínive decretou que todos deveriam se vestir de pano de saco, que era um sinal de arrependimento, de confissão e de rendição a Deus. E não só os homens, como também os animais. E para a contrariedade de Jonas, o povo creu, se arrependeu
do mal e temeu ao Deus do céu. Parece inacreditável, né? Jonas tinha certeza que aquele povo ia endurecer o coração, né? De tão maus que fizeram, né? Só que a gente se esquece que muitas pessoas já estão preparadas ali para ouvir a voz de Deus. E era só isso que ele falava e foi o suficiente para que as pessoas se arrependessem. Mas e aí, Felipe? O que havia de errado com Jonas então? Então, continuava tendo muita coisa errada com Jonas, né? Mesmo depois da experiência extraordinária com o peixe. Quanta coisa aconteceu, né? Como o Daniel disse, foi lá, né? E acho que isso, a forma como ele fez, acho que já mostrava por que ele não quis ir fazer de cara, né? Porque ele pensou assim, eu vou lá, eu não gosto daquele pessoal, eu não estou interessado neles, eu vou lá dizer que eles vão ser destruídos, né? Uma ameaça, não vai adiantar nada, talvez, né, até tenha consequências com isso para mim, e depois de tentar fugir de Deus, né? E ser salvo por Deus e saber que ele é obrigado a ir para lá. Então eu imagino o Jonas quando saiu da barriga do peixe, deve ter pensado, nossa, eu vou ter que ir para lá mesmo, não tem jeito. Vai lá e faz dessa forma, né? Como o Daniel descreveu, né? Rapidinho, de forma ameaçadora. E ele não quer, né, que os ninivitas se salvem. Então ele ainda está na dúvida, né? Falou assim, será que vai funcionar? E acho que no coração dele ele falou, tomara que não. Eu vou me afastar, ficar olhando para essa cidade e ver se Deus não destrói, né? Ele queria que fosse como Sodoma e Gomorra. Então ele se coloca, né, nessa posição de uma pessoa superior aos ninivitas, não interessados na sua salvação, né? Não entende que Deus está à disposição para salvar a todos e que ele tinha uma missão, né? E a reação dos ninivitas é muito interessante porque eles rapidamente resolvem, né, mudar os seus hábitos, né, e glorificar a Deus, ou seja, uma mudança de uma cidade inteira, né, 120 mil pessoas. Então o Jonas não tinha entendido isso, né? E ele continua com o mesmo sentimento em relação aos ninivitas. Então, acho que até mais, né? Porque talvez, porque ele falou assim, olha, eu passei por tudo isso, eu ainda tive que vir, né? Ainda tinha esperança de que eu ia mostrar para Deus que eles não tinham jeito, né? Talvez, e meio-dia a mensagem foi captada, né, profundamente, então acho que ele estava mais frustrado ainda. Certeza. E aí ele resolve assistir o que vai acontecer com a cidade, né? Faz uma oração e fica ali na dúvida, né? Será que esses caras vão ser destruídos ou não? E cresce uma planta, né? Para proteger Jonas do sol, e ele fica muito feliz. Agora, olha que interessante, ele fica feliz com a planta, não com Deus, né? E nem com os resultados fantásticos. Exatamente, né? Ele se apega à planta, ele fala que bacana, agora eu vou ver aqui de camarote o que vai acontecer com essa cidade. Lavei minhas mãos, já tinha que fazer, já não corri mais de Deus. Com uma sombrinha, né? E o que acontece é que a planta cresce em um dia, que já é um milagre, né? E ele acha que ele está merecedor daquilo. No dia seguinte, né, Deus manda um verme para destruir a planta e a planta morre, né? E ele se compadece com a planta, sofre mais pela planta do que pelo que podia acontecer com as pessoas da cidade. Então, Jonas, mais uma vez, está mostrando que aquela história, todo aquele processo, é por ele, né? É para que ele possa se aproximar de Deus, entender a real grandeza de Deus e viver o amor de Deus que é para todos. Então, de alguma forma, né, isso mesmo sendo antes da vinda e sacrifício de Jesus, né, ele mostra que o sacrifício de Jesus é para todos, né, e que o nosso papel não é converter ninguém, mas sim ser usados por Deus, né? Deus que vai tocar as pessoas. Nós somos instrumentos e a gente deve fazer conforme Deus determina. Agora, tem um aprendizado que eu escutei sobre a história de Jonas, que é muito interessante, que mostra que, na verdade, Deus está tentando tocar Jonas e fazer com que Jonas se edifique nesse processo, né, melhore, porque ao longo de toda a história, de quem menos se espera que glorifique Deus, é quem glorifica.
não só a cidade de Nínive, mas quando ele está no navio indo para Tarsis, e certeza. cada um tem o seu Deus ali, o que ele vai fazer? Quando começa a tempestade, ele fala, eu já não queria fazer nada disso, eu vou dormir aqui. Ele vai dormir, né? A tempestade. Ele fala, agora esse navio afunda, eu morro e beleza, ele vai dormir. A tripulação acorda o Jonas e fala, você está dormindo por quê? Está todo mundo aqui pedindo para o seu próprio Deus, pede para o seu. Aí ele fala, o meu Deus é de fato o Criador, ele sabe disso, né? E ele explica para eles, olha, isso está acontecendo por minha causa. Porque ele sabe que Deus não vai deixá-lo, né, enquanto ele não fizer o que Deus espera dele. E o que eles fazem? Eles reconhecem aquele Deus como o verdadeiro Deus e o glorificam, né? E eles não querem arremessá-lo, mas ele fala, não tem outro jeito, né? É comigo. Então, de todo mundo que não se esperaria, né, reconhecer e adorar a Deus, isso acontece, menos do profeta. Então, essa história é um esforço contínuo de recuperação do profeta. Isso nos faz refletir, né, que a missão, ela também é para nós, né? Nós não estamos numa condição de nós temos a verdade, somos superiores, estamos aqui numa condição de ensinar. É muito mais uma condição de uso e de aprimoramento pessoal para melhorar nosso relacionamento com Deus, né? Ou seja, aquela ideia de ser ramo da videira, de realmente nos conectarmos à árvore da vida, né, constantemente. Com certeza, a história de Jonas é mais do que incrível, não é verdade? Deus salvou os ninivitas apenas com o testemunho de Jonas, né? Uma simples mensagem salvou. E é um lembrete de que Deus busca mensageiros dispostos e humildes, que sigam sua direção. E nós, hoje somos cristãos do século XXI, Deus nos chama também como para que a missão de Deus seja a nossa missão. Mas e aí, Daniel, que desculpa nós usamos hoje, né, para não se envolver nessa missão? E qual é a nossa Nínive hoje? Quais são as pessoas que nós olhamos hoje e falamos, nossa, esses aí não merecem a graça de Deus, esses aí, ó, não merecem ser salvos. E aí? Agora a gente entra no ponto que a história chega na gente, né? E aí a gente se sente como Jonas, né? O estudo dessa semana passou por algumas desculpas que a gente utiliza, né? Medo, ideias falsas, inconveniência, conflitos desconfortáveis. E aí a gente está disposto a passar por cima das nossas crenças, daquilo que a gente tem como verdade para levar a missão de Deus à frente. A gente está preparado para que Nínive, a nossa Nínive, se converta e a gente fique feliz com isso. A gente está preparado para passar por cima dos nossos preconceitos, preconceitos de classe, preconceitos raciais, preconceitos de escolhas de gênero, preconceitos de todas as naturezas para levar a mensagem de Jesus. A gente quer todas as pessoas à nossa volta de fato? Ou a gente quer o nosso grupo seleto e fechado de quem a gente gosta e de quem a gente se dá bem do nosso lado? A gente tem muitas Nínives. Tem Nínive no nosso trabalho, tem Nínive nos nossos condomínios, tem Nínive nos nossos amigos, tem Nínive nos nossos familiares. Temos Nínive em tudo que a gente vê, em qualquer lugar que a gente vá. A gente tem raiva. É difícil admitir isso, né? A gente tem ódio por algumas pessoas, a gente tem ódio por situações. De maldade. A gente tem ódio por coisas que acontecem com a gente tem espírito de vingança. A gente tem tudo aquilo que Paulo falava, assim, que eu sou isso, mas não quero ser isso, mas é isso que eu sou, e Deus, Espírito Santo, por favor, nos transformem. E nós damos desculpas para evitar a missão e falamos, não, lá eu não vou, não, essa pessoa eu não quero que esteja no céu comigo. E se prepara, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pode ser que essa pessoa seja o seu vizinho do céu. Então, se você não estiver preparado, é capaz de acontecer dessa pessoa estar lá, como Nínive, e você não estar, e eu não estar. Então, a gente precisa muito que o Espírito Santo transforme a gente primeiro. Com certeza. Para que depois a gente possa ser um canal, como o Felipe disse, para que o Espírito Santo haja através de nós, nos outros, em você que nos assista. Mas é necessário que nós nos coloquemos nessa situação de humildade. E que não demos essas desculpas para evitar a missão. Porque Deus vai usar quem Ele quer.
E se ele não usar a gente, ou se não usar você, ele vai usar outra pessoa. Com certeza. E ele vai usar uma pedra, como está escrito na Bíblia. E essa pedra pode ser qualquer um. Então que sejamos nós, na nossa humildade, e que o Espírito Santo haja através de nós, para que a mensagem seja levada a todos os confins desse mundo. Com certeza. É difícil entender a graça de Deus, não é verdade? Somos miseráveis pecadores. Por sermos talvez tão pecadores, como é difícil entender que a graça de Deus está disponível para todas as pessoas. Mas nós devemos ir à cruz, pois é lá que vem o amor mais puro, mais genuíno. É lá que todos nós somos igualados. Jesus morreu por todas as pessoas, pelo pior pecador que você considera hoje, o pior assassino, o pior de todas as pessoas, de todas as maldades. Jesus também morreu por ele. Sabe por quê? Porque na cruz mostra o valor de um ser humano e só Jesus sabe. É difícil, né, entender como pecadores isso? Mas e aí, Felipe, eu te pergunto, como entender essa graça, a graça de Deus, e testemunhar e realizar a missão diariamente na nossa vida? É possível? Como a gente faz isso? Essa pergunta é muito difícil e eu pessoalmente, né, tenho muitas dificuldades e desafios, claro, né, em relação a esse sentido. Mas o que é estar na graça, né? É saber e reconhecer que não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Jesus nós estamos salvos e isso está feito, está pago, né? E aceitar isso inclui inclusive uma sensação de plenitude de participar da obra de Jesus, não porque ele precise, mas porque ele nos convida. Isso acho que é um elemento muito importante. Em algumas situações que eu enfrento, né, quando eu lido com algumas pessoas que se declaram não crer em nada, falam, puxa, mas eu vou falar para essa pessoa tudo que eu já vivi, que eu já aprendi, e ela vai achar que eu sou um lunático, né? Como é que eu faço isso? Mas a gente tem que se lembrar que o nosso papel não é converter ninguém, é dar testemunho, né? Então, são pontos de contato que Deus vai permitir que essa pessoa tenha, e Ele vai tocar essa pessoa, e nós somos ali um pedacinho, né? Um grãozinho de areia nesse processo. Então, o nosso comportamento, né? O que a gente puder testemunhar. Então essa é uma questão. Outra questão são os julgamentos sociais que a gente tem às vezes no trabalho. Eu acho que pode ter algo a perder, né? Colocar nosso trabalho, nosso emprego em risco, porque muitas vezes há divergências, né? Divisões. É claro, a gente respeita, né? Ninguém é obrigado a acreditar e nem ninguém é obrigado a não acreditar. Mas nós podemos testemunhar, né? Nós podemos testemunhar com respeito com o nosso comportamento. E um ponto fundamental que está permeando o que nós estamos conversando aqui desde o início é que num momento que a gente tem polarização de diversos tipos, vai pensar assim, para aquele pessoal ali nós vamos pregar, né, o amor de Deus, mas esses já estão perdidos, né? A gente faz o julgamento. Né? Então a gente tem o pessoalzinho que a gente acha que não está perdido. Nosso lado humano, né? Ele ressalta tantas vezes e falamos muitas vezes. Né? E quem já foi, mas não é assim. Né? Então tem atos muito bonitos que dá para fazer, por exemplo, orar por quem talvez nos tenha prejudicado, né? Orar pelos nossos inimigos entre aspas, né? Quem nos prejudicou. E não orar só para não ser prejudicado, mas que aquela pessoa viva plenamente, que aquela pessoa receba o amor de Deus, que aquela pessoa seja amparada. Então, essas são coisas que sim, que nós podemos fazer. Eu imagino que viver sob a graça, né, tentar buscar a santidade, tenha passos fundamentais, que é procurar se aproximar de Deus por meio do conhecimento da sua palavra e da oração. Também da confissão, né, dos nossos pecados, do nosso reconhecimento como pecadores, né, confessar a Deus o nosso pecado é nos purificar, como a gente toma banho para limpar o corpo, a gente tem que limpar a mente e a alma, né, conversando com Deus, reconhecendo, nós também reconhecendo que somos instrumentos e nos disponibilizando, né, como o verso aqui para memorizar diz, né, que estamos voluntários, estamos à disposição. E também do ponto de vista de em família, na sociedade, orar constantemente, fazer culto, isso vai nos deixar mais próximos de Deus, e aí participar da sua obra será uma coisa mais natural. Sim. E uma coisa que eu já ouvi muita gente dizer, e já tive experiência pessoal também, é o seguinte, às vezes a gente não está nem tão bem, né? Mas a gente está disponível.
e a gente fala alguma coisa Disponibilidade, achando, olha, eu acho que eu falei tudo errado, tudo trocado, fora de ordem, não fui claro, estava inseguro, né? E depois alguém fala, olha, ouvi você falar uma coisa tão importante, né? E eu já escutei esse relato de vários colegas, né, que gravam aqui lição com a gente, que sobem ao púlpito, Sim. que estão no dia a dia, né, lidando com todo mundo. Essas coisas voltam e é bastante importante. Então, é isso, né? Acho que não tem uma fórmula, mas tem uma postura, Sim. uma atitude e a ação de Deus na nossa vida, né? Não desistindo de nós, Com porque certeza. isso faz parte também da nossa trajetória. É só o que ele faz, né? Não desiste um só minuto. A história de Jonas revela o amor de Deus por pessoas que vivem onde seu amor não é sentido e sua voz não é ouvida. Assim como teve piedade de Nínive, ele tem piedade de milhões que povoam as cidades hoje, onde edifícios tomam lugar de árvores e flores. E o barulho constante torna difícil aquietar-se e ouvir a voz de Deus. A história de Jonas não termina com o arrependimento dele, mas volta para nós, né? Qual será a nossa atitude em relação às pessoas que talvez muitos de nós não consideramos, não achamos que precisa da misericórdia de Deus? É uma pergunta que fica para você e para nós também, né? Nada é por um acaso, a história de Jonas não está aqui na Bíblia por um acaso. Eu acredito que talvez no nosso dia a dia a gente veja pessoas que fazem maldades, a gente acha que não merece a misericórdia de Deus. Mas na cruz, Jesus morreu por todas as pessoas. E o que importa é o arrependimento. Todas as pessoas têm a chance de ser salva. E você só vai entender a missão na sua vida quando você entender o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Então você vai entender que ali tem graça. E que para Deus não existe pecadinho e pecadão, existe arrependimento, misericórdia e graça. A graça não se entende, a graça é dada para pessoas que não merecem, como nós, miseráveis pecadores. Nosso querido Deus, nosso Pai está no céu. Obrigada, Senhor, porque um dia Tu morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar vida, vida eterna. Que nós possamos sempre reconhecer quem somos, miseráveis pecadores, e que carecemos da Tua graça diariamente. Nos ajude a olhar para as pessoas e para nós mesmos com misericórdia, como Tu tem por nós. E entender que todas as pessoas, Senhor, foram salvas por Ti, não importa o pecado, o que importa é o arrependimento. Que Tu nos ensine a amar o nosso próximo como a nós e levar as boas novas de salvação, Senhor, que um dia Tu deixou para nós, Tu morreu ali na cruz do Calvário. E essas boas novas devem ser espalhadas no mundo inteiro. Podemos fazer a Tua missão onde quer que nós estamos, Senhor, que Tu nos dê isso. Que não venhamos, Senhor, possamos ter no nosso coração um senso de urgência, Senhor, de levar as boas novas de salvação. Obrigada por tudo que Tu faz por nós, por não desistir de nós, em nome de Jesus, amém. Obrigada pela sua companhia, continue conectados conosco, porque todas as semanas estamos aqui com mais um encontro com a palavra. E se você quiser deixar um comentário, uma pergunta, nós vamos responder. Fique conosco e até a próxima semana. Tchau, tchau!